Antes da escuridão que marcaria uma geração, Saga de Gêmeos era a personificação do ideal do cavaleiro de Atena. Sua reputação no santuário não era apenas de um guerreiro poderoso, mas de um semideus entre os homens, um farol de virtude e força. Descrito como alguém que possuía a bondade de um anjo, Saga era universalmente visto como um sucessor natural do grande mestre Xion. Ele encarnava as três qualidades essenciais para a liderança do santuário: humanidade, habilidade e força física. Essa imagem de perfeição não era apenas um pano de fundo da sua personalidade, era o alicerce sobre o qual sua tragédia seria construída, tornando sua queda não apenas um ato de traição, mas a corrupção do próprio ideal que ele representava. O catalisador inicial para a fissura da sua alma foi a decisão fatídica do grande mestre Xion. Apesar da aclamação de Saga, Xion escolheu Aiolos de Sagitário como seu sucessor. A razão para essa escolha foi uma trágica e profética intuição. Xion confessou ter sentido algo terrível no interior de Saga. Essa recusa, interpretada por Saga como uma rejeição profunda, plantou uma semente de rancor que a sua nascente personalidade maligna exploraria com eficácia devastadora. A decisão de Xion, destinada a proteger o santuário, ironicamente se tornou o gatilho que desencadeou sua maior crise. A partir desse momento, Saga se torna o pivô central em torno do qual toda a narrativa clássica de Saint Seiya gira. Sua usurpação do poder é o pecado original que coloca em movimento uma cadeia de eventos inevitáveis: a morte de Aiolos, a fuga da infante Atena e a ascensão dos Cavaleiros de Bronze da sangrenta Batalha das 12 Casas. Sem a rebelião de Saga, a história como a conhecemos simplesmente não existiria. Seu próprio nome, Saga, é uma alusão direta à épica jornada de conflitos e de redenção que ele mesmo inaugura, tornando-o tão vital para a série quanto os seus protagonistas. A perfeição inicial de Saga serve, portanto, a um propósito narrativo crucial. Quanto maior a altura, mais devastadora é a queda. E a sua descida ao mal estabelece o tema central da dualidade que define não apenas sua personagem, mas a própria natureza do poder e da justiça do universo da série. Vamos analisar o mais poderoso Cavaleiro de Ouro depois da vinheta. Vamos lá. Salve meus nerds, sejam bem-vindos ao Mente Nerd, deixa o seu like porque no final você vai acabar se esquecendo. A natureza da maldade de Saga de Gêmeos é um dos tópicos mais debatidos da franquia, com duas explicações canônicas e distintas que, em vez de se contradizerem, representam uma evolução na concepção do personagem. Elas oferecem visões diferentes sobre a sua agência, a moralidade e o próprio significado da sua luta interna. A explicação original, fornecida no mangá clássico através das palavras de Moody Ares, atribui a condição de Saga a um transtorno de dupla personalidade. Clinicamente, essa condição é hoje conhecida como transtorno dissociativo de identidade, uma psicopatologia em que pelo menos duas identidades distintas assumem rotineiramente o controle do comportamento de um indivíduo, frequentemente como resultado de um trauma emocional severo. Falamos disso no vídeo de Sensui essa semana. No contexto da narrativa, dois eventos servem como gatilhos para a fratura na sua mente. O primeiro é a conversa com seu irmão gêmeo Canon, cujas palavras ambiciosas e malignas despertaram o mal que dormia dentro de Saga, um fato que o próprio Saga admitiria mais tarde. O segundo e mais impactante foi o choque emocional da recusa de Xion em nomeá-lo como sucessor. Para uma psique vulnerável, essa frustração insuportável pode ter levado à dissociação, criando uma nova personalidade capaz de cometer os atos que o seu outro lado bom jamais consideraria. Essa batalha interna era visualmente representada pela mudança na cor do seu cabelo, que alterava entre o azul loiro da sua personalidade benevolente para o preto ou branco da sua contraparte maligna, em um claro significado visual para o público. Décadas mais tarde, o mangá Cavaleiro do Zodíaco Origens introduziu uma reinterpretação significativa, mudando a origem da dualidade de Saga de psicológica para sobrenatural. Nessa versão, Saga foi amaldiçoada em seu nascimento por Ker, a deusa do destino, irmã de Thanatos e Hypno. Ela implantou em seu corpo um ser amorfo e malévolo chamado Lemur, a estrela do infortúnio. O propósito dessa maldição era uma conspiração divina para enfraquecer o exército de Atena de dentro para fora, semeando uma guerra civil antes da iminente Guerra Santa contra Hades. Essa revelação retroativamente enquadra toda a saga do Santuário como o primeiro ato da guerra contra o Imperador do Submundo. Sob essa nova luz, a personalidade maligna de Saga não é uma parte dele, mas uma entidade externa que o possui. Sua vida inteira se transforma em uma luta heróica, embora fracassada, para conter esse parasita. A sua purificação final pelo escudo de Atena não é mais um momento de cura psicológica, mas um exorcismo literal, que expulsa a estrela do infortúnio do seu corpo. Essa mudança de explicação psicológica para a sobrenatural altera fundamentalmente a agência e a moralidade de Saga. O modelo do TDI o apresenta como um homem atormentado, mas em última análise responsável pelos seus atos. O modelo de Lemur o reformula como uma vítima trágica, o primeiro peão em um jogo divino.
Seus momentos de bondade deixam de ser um lampejo da sua verdadeira natureza para se tornarem atos de profunda resistência contra o seu algoz interno. Isso também recontextualiza outros personagens. Kanon passa de tentador a catalisador, que enfraquece as defesas de Saga, e a intuição de Xion se torna uma percepção de uma maldição divina, que ele não podia nomear. A história evolui de um drama pessoal para uma tragédia cósmica, integrando o destino de Saga de forma mais coesa na Guerra Santa Maior. A ascensão de Saga ao poder foi imediata e brutal. Consumido por sua faceta maligna, seu primeiro ato foi assassinar o grande mestre Xion, lá no mangá. No anime, para acomodar a necessidade de Xion estar vivo para entregar as armaduras a Seiya, a história foi alterada. Saga primeiro assassina o irmão de Xion, Ares, e assume seu lugar como conselheiro, apenas tomando o trono do grande mestre após a morte de Xion por causas naturais anos depois. Essa diferença, embora nascida de uma necessidade de produção, implica um plano de infiltração mais longo e paciente na versão animada em comparação ao golpe de estado mais impulsivo do mangá. O ato definidor do seu novo regime foi a tentativa de deicídio. Disfarçado como um grande mestre, Saga invadiu os aposentos de Atena e tentou assassinar a deusa ainda um bebê com uma adaga de ouro. O ato foi frustrado pela intervenção de Aiolos de Sagitário, que salvou a criança e descobriu a verdadeira identidade do impostor. Esse momento crucial desencadeou a fuga de Aiolos, que foi falsamente acusado de traição, estabelecendo a mentira fundamental sobre a qual o reinado de Saga seria construído pelos 13 anos seguintes. Durante esse período, Saga demonstrou uma notável perspicácia estratégica, governando o santuário com sucesso e enganando quase todos os cavaleiros e soldados. Ele manteve a fachada de líder justo enquanto secretamente avançava seus planos de dominar o mundo. No entanto, seu governo não foi de tirania absoluta, mas de um conflito interno incessante. A personalidade benevolente de Saga nunca foi completamente suprimida e atuou como um freio constante às ambições de sua contraparte maligna. É explicitamente afirmado que a única razão pela qual Saga não conseguiu conquistar o mundo foi porque a sua face boa sempre interrompeu em seus momentos cruciais. Inclusive, eu tenho memórias auditivas dessa frase. Essa guerra interna o torna um antagonista muito mais complexo. Um tirano que é, ao mesmo tempo, seu próprio maior inimigo. A reputação de poder do Cavaleiro de Gêmeos ela é lendária, sendo considerado através de gerações o mais forte entre os Cavaleiros de Ouro, e por mais que eu seja de Leão, eu adore muito a Ioria, eu não posso negar essa verdade. Saga de Gêmeos não apenas viveu de acordo com essa reputação, mas a solidificou. A sua demonstração de poder durante a Batalha das 12 Casas foi avassaladora. Ele enfrentou Seiya e Ikki simultaneamente, literalmente atomizou o Cavaleiro de Fênix com uma explosão galáctica e privou o Pégasus de seus 5 sentidos com facilidade. A sua força bruta e domínio do cosmos estabeleceram um padrão de poder que poucos em sua geração puderam igualar. O arsenal de técnicas de Saga reflete sua complexidade, oferecendo-lhe domínio sobre aspectos físicos, espaciais e psicológicos no combate. Essa versatilidade o distingue de outros Cavaleiros de Ouro, cujas habilidades, embora sejam poderosas, são muitas vezes mais especializadas. O conjunto de habilidades de Saga representa um arsenal estratégico completo. A explosão galáctica confere o poder de fogo incomparável para confrontos diretos. A outra dimensão, é difícil a gente não... A outra dimensão... Tô tentando manter a seriedade nesse vídeo. Lhe dá controle tático sobre o campo de batalha, permitindo isolar ameaças. E o Satã Imperial lhe concede o poder de subversão política, transformando aliados em inimigos. Essa foi a combinação única de poder destrutivo e controle insidioso que lhe permitiu não apenas lutar como um deus, mas também reinar como um tirano por mais de uma década. A relação entre Saga e seu irmão gêmeo Kanon é um microcosmo da dualidade que define a constelação de Gêmeos. Inicialmente, a dinâmica parece simples. Kanon é a personificação do mal puro que tenta seu irmão, Saga, a se juntar a ele em uma conspiração para assassinar Atena e dominar o mundo. Horrorizado com a maldade de Kanon, o lado benevolente de Saga reage, não em uma batalha prolongada, mas em um ato de condenação sumária. Vestindo a armadura de Gêmeos, ele aprisiona seu irmão na prisão de rocha do Cabo Sunion, um lugar onde se dizia que nenhum humano poderia escapar. Esse ato de justiça, no entanto, desencadeia uma corrente de eventos psicológicos que entrelaçam o destino dos irmãos. Lá na prisão, Kanon descobre o tridente de Poseidon, selado por Atena em uma era anterior, e manipula os eventos para iniciar uma nova guerra santa sob seu comando. Enquanto Saga usurpa o trono de Atena, Kanon manipula o Imperador dos Mares nas profundezas. Eles se tornam reflexos um do outro, seguindo caminhos paralelos de ambição e engano, cada um tentando tomar o lugar de um deus. A jornada de ambos culmina em redenção também de forma paralela. Saga encontra a sua na saga de Hades, onde retorna como um falso renegado para cumprir uma missão secreta em nome de Atena.
Cano, por sua vez, é transformado pelo Cosmo de Atena, que repetidamente o salvou do afogamento no Cabo Súnio. Abandonando a sua ambição, ele assume a armadura de gêmeos de seu falecido irmão e luta bravamente pelo bem, sacrificando sua vida em um confronto final contra Radamantes. A complexa interação entre os irmãos é uma encarnação narrativa do mito de Castor e Pólux, os gêmeos que representam a constelação de Gêmeos. O mito fala de dois irmãos inseparáveis com uma dualidade de natureza. Um mortal, outro imortal. Saga e Cano representa uma dualidade moral. Inicialmente, Saga é o irmão bom, Cano o mal. No entanto, seus caminhos se invertem. A bondade de Saga é consumida pelo mal, enquanto a maldade de Cano é redimida pela bondade. Eles efetivamente trocam de lugar no aspecto moral, com ações de um impacto diretamente no destino do outro, uma trágica dinâmica de reinterpretação do mito. A saga de Hades serve como ato final e redenção definitiva para a saga de Gêmeos. Ressuscitado por Hades junto com outros cavaleiros de ouro caídos, como Camus de Aquário e Shura de Capricórnio, ele retorna ao santuário vestindo uma sobrepeliz de espectro. Sua missão aparente é atravessar as 12 casas e assassinar Atena. No entanto, essa lealdade a Hades é revelada como uma farsa dolorosa. A verdadeira missão de Saga e seus companheiros era um plano secreto para alcançar Atena e informá-la sobre sua armadura divina, a única arma capaz de derrotar o corpo real de Hades. Para manter esse disfarce, eles foram forçados a lutar contra seus antigos camaradas e carregar o fardo sem serem vistos como traidores, pois estavam sob constante vigilância dos espectros de Hades. O ápice desse teatro trágico foi o uso da técnica proibida, a exclamação de Atena contra a Chaca de Virgem, um ato que manchou suas honras em nome de um bem maior. Após o suicídio de Atena, que na verdade foi uma estratagema para que ela pudesse ir ao mundo dos mortos por vontade própria, a vida temporária concedida por Hades a Saga e aos outros renegados se esvai. Seu sacrifício, no entanto, não termina ali. No clímax da guerra, no inferno, o espírito de Saga se une dos outros 11 cavaleiros de ouro diante do Muro das Lamentações. Juntos, eles sacrificam suas almas para criar uma abertura, permitindo que os cavaleiros de bronze prossigam para os Campos Elíseos. Esse ato final solidifica sua redenção, provando que sua lealdade final sempre pertenceu a Atena. A saga de Hades, portanto, não a redime apenas Saga, mas toda a sua geração de Cavaleiros de Ouro. Ao liderar os renegados nessa missão final, Saga se transforma do homem que dividiu e destruiu a Ordem dos Cavaleiros para aquele que os reuniu em um espírito para um último glorioso propósito. Saga de Gêmeos transcende a categoria de um simples antagonista para se encaixar perfeitamente no arquétipo clássico do herói trágico. Ele é uma figura de nobreza e potencial imensos, cuja queda é provocada por uma falha fatal. Seja a vulnerabilidade psicológica ou a maldição divina, suas ações impulsionadas por essa falha levam à sua própria ruína e, finalmente, à sua morte redentora. Sua história inspira tanto piedade por seu sofrimento quanto terror por sua capacidade de destruição, os dois pilares da tragédia grega. Sua narrativa está intrinsecamente ligada ao mito da sua constelação, a dualidade de natureza, o vínculo inseparável e o sacrifício fraterno presentes no mito são espelhados de forma magistral na jornada de Saga e Cano. Eles são as duas faces da mesma moeda, explorando a tênue linha que separa a virtude e a corrupção, o mal da redenção. Em última análise, o legado de Saga é o de um espelho da alma humana. Ele representa a batalha eterna entre luz e sombra que reside em cada indivíduo. A sua complexidade, seu poder avassalador, a sua jornada de queda e redenção o tornam não apenas um personagem fascinante, mas uma figura central e indispensável para a totalidade de Saint Seiya. A sua influência reverbera por toda a série, provando que, às vezes, a maior saga é aquela travada dentro de um único coração. Então, meus nerds, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e seu comentário. Se quiser ajudar o canal, nós temos aqui o QR Code. Lá embaixo na descrição também um link para isso e um link para nossa loja na Amazon, onde você clica lá e pode comprar qualquer coisa e ajuda pra caramba nesse canal, porque vem uma comissãozinha pra cá. Espero você no próximo vídeo. Forte abraço.